Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Douglas Borges. Eu estou falando em nome do Cartola Poker e primeiro eu gostaria de informar vocês, né, que se vocês não conhecem o Cartola Poker, então sigam nossa página no YouTube, Face ou Insta, né? Lá eu vou estar passando informações. Tem uma breve apresentação do Cartola nessas páginas, né, para vocês verificarem qual é a maneira como vamos trabalhar e até para vocês conhecerem também um pouquinho da nossa plataforma que tem muito conteúdo ali bacana para a gente estar trabalhando, estudando, né, e baixando, e todo esse conteúdo aí de forma gratuita. Então, sem mais delongas, primeiramente, a gente vai começar a falar sobre um conteúdo bem básico aqui, para realmente a galera que está começando, certo? Sobre o baralho, né, composto de 52 cartas. Eu não vou entrar tanto na dinâmica correta do jogo, tá? Mas só para a gente ter uma ideia aqui, bem básica. A gente recebe duas cartas, né? Um combo, na verdade, que a gente diz. Então, quando a gente recebe essas duas cartas, vai ter uma rodada de apostas para ver quem é que quer ver as três cartas que o dealer vai selecionar. Depois que é feito isso, o dealer apresenta as três cartas na mesa, que se chama o flop, né? Depois é feito mais uma rodada de apostas, aí ele apresenta mais uma carta que é o turn, e depois é feita mais uma rodada de apostas, e ele apresenta mais uma carta que é o river, né? E depois é feito mais uma rodada de apostas para ver quem vai levar aquele dinheiro que está na mesa, né? Que a gente chama de pote. Sendo assim, é bem importante a gente entender que existem vários combos, né? E esses combos a gente tem ah, as cartas suited, tá? E as cartas que são off-suited. O que tu quer dizer, Douglas? Então, suited. Suited são duas cartas do mesmo naipe, certo? E off-suited são duas cartas de naipes diferentes. A gente também vai estar vendo a quantidade de combos possíveis nessas 52 cartas, tá? São 1.326 combos. Agora é só título de curiosidade mesmo, porque mais lá na frente a gente vai estar utilizando isso para fazer alguns cálculos, certo? Aqui a gente vai estar focando no Texas Hold'em, né, no limit, e eu vou estar explicando dentro dele como funciona aqui um pouco a dinâmica da mesa, enfim. É bem a título de informação, é bem o básico aqui para a galera que não sabe, certo? A gente tem então na mesa o botão que ele vai dar referência às posições dos jogadores, certo? Enfim, a pessoa que está à esquerda do botão, ele é o small blind e o big blind coloca o dobro do small blind, normalmente assim. E também a gente tem os valores de apostas obrigatórias, tá? Que seria o ante. Antigamente a gente não utilizava muito no começo de torneio, mas passou-se a colocar o valor do ante desde o começo do torneio para também dar dinâmica, né? Incentivar o pessoal a participar dos potes desde o começo do campeonato, certo? Vou falar um pouquinho aqui das opções de apostas dos jogadores. Isso aqui eu tô falando da maneira geral, tá? É o leque de opções. Dependendo das jogadas anteriores, a gente vai ter mais ou menos possibilidades, certo? Então, a gente tem a opção de fold, que é sair da rodada, check, que é continuar sem apostar, bet, que é também aumentar a aposta, enfim, dar um raise, e o call, que é pagar, certo, pessoal? Tudo depende, né, das decisões tomadas pelos jogadores anteriores, ou se você é o primeiro a falar também, aí já não é o caso. Ali eu botei uma imagem que mostra bem a questão do onde é o botão, né, que foi o cara que foi ao win ali. Depois a gente tem o small blind, o big blind, tem o valor do ante que fica ali no meio da mesa. E também tem as questões das apostas na sequência. Por exemplo, o big blind é considerado que é ele que deu a primeira bet, certo? É uma bet obrigatória, digamos assim. Depois, se algum jogador, por exemplo, se a gente pegar o jogador D ou o jogador E, se eles aumentassem a aposta, digamos que o jogador D aumentou a aposta, ele deu a segunda bet, certo? E no caso, se o jogador F quisesse aumentar, ele ia fazer uma tribet, seria a terceira aposta. Não é o triplo do valor da aposta, enfim. Isso quer dizer que é o terceiro jogador a aumentar, certo? Isso é mais questão de curiosidade também. E também tem a possibilidade de all-in, que nem o nosso jogador ali, o Botão, ele fez. Ele apostou todas as fichas em cima dos outros jogadores, certo?
É importante ressaltar também que existe uma jogada que ela é muito utilizada, enfim, durante todo o jogo, né? Que é o chamado limp, que é quando um jogador, em vez dele aumentar a aposta ou ele foldar, ele só vai pagar o valor do Big Blind, no caso. Assim como eu mostrei ali na imagem. O Big Blind está em 600 e o jogador ali, o herói, ele entra de limp, certo? Só paga o valor do Big Blind para participar daquela jogada, né? Como eu falei anteriormente, né? Tudo depende da posição do botão. É ela que vai dar referência à posição de cada jogador na mesa, certo? A gente pode dizer que existem boas posições e posições muito ruins, porque as posições ruins são aquelas que têm a primeira decisão na mesa e depois as outras pessoas vão poder tomar a decisão em cima da decisão delas, né? Digamos assim. Então, se tu é o cara que tem que tomar ação primeiro, tendem a não ser uma boa ocasião. A gente pode dizer o seguinte, que posições iniciais elas perdem jogabilidade e ganham força, né? Nunca, em nenhuma situação, é uma boa ideia você falar por primeiro, né? É sempre, a gente diz, né, que é sempre bom escutar para depois você tomar a decisão em cima das decisões das outras pessoas. Isso não funciona exatamente no poker, né? Quando as pessoas preferem tomar a decisão antes, quando elas têm muita força. Então, por isso que as posições iniciais, elas perdem jogabilidade e acabam ganhando força, né? E posições finais, elas ganham jogabilidade e perdem força, né? Porque você tem o mérito, né, de escutar as outras pessoas, o que que elas têm para falar, para assim você tomar sua decisão. Então acaba valendo a pena, né, tendo o seu valor jogar depois delas. Os blinds são os últimos a falar, numa condição pré-flop, tá? Depois do pré-flop, os blinds passam a ser os primeiros a falar. Eu até coloquei um exemplo aqui, tá? Jogador que está em UTG possui a pior condição pré-flop, sendo o primeiro a tomar a decisão, que será analisado pelos adversários. Motivo pelo qual posições iniciais perdem jogabilidade e ganham força. Então abrem mãos mais fortes e adversários já esperam isso. O jogador do Small Blind possui a pior condição pós-flop, ao contrário de quem está no botão que passa a ser o último a tomar a ação, né? Então o botão ele, digamos, a melhor posição de toda a mesa. Então eles têm a vantagem de jogar mais mãos, né? Que acaba, como eu coloquei ali, perdendo força. Então eu vou falar um pouquinho sobre as posições. Eu até listei aqui elas em ordem, da pior posição para melhor. Isso uma condição pré-flop e outra condição pós-flop, tá? Eu coloquei aqui o UTG, que é o Under the Gun, que é uma expressão utilizada, né, na mira do revólver, porque tu praticamente joga com todo mundo te mirando, né? Então é essa a posição que seria mais complicada de jogar. Depois a gente tem ali o TG mais um, o MP1 e MP2, que é posições medianas, né? Middle position. Depois a gente tem o hijack, que também é uma expressão para roubo, sequestro, né? E depois a gente tem o cutoff que antigamente, quando a gente não tinha um dealer na mesa, né? A gente não tinha uma pessoa que ficava dando carta, era o botão que dava carta, também antes a gente chama o botão de dealer. Então o cutoff era o cara responsável a cortar o baralho, certo? Separar as cartas ali. Por isso que ele nome. Depois a gente tem o botão, o small blind e o big blind, que são os que tomam as decisões por último numa condição pré-flop. Pós-flop, né? Small blind, big blind e depois a sequência segue a mesma. Então, digamos que a melhor posição de se jogar seria o botão em ambos os casos. Pensando então da maneira que a gente joga, que vale a pena jogar em posição sobre outros adversários, né, digamos, e que se estamos fora de posição, o importante é jogar mãos fortes, porque estamos fora de posição. Então foi estudado e criado, né, alguns grupos de mãos por posição. São mãos que a gente vai estar jogando dependendo da posição que a gente está. Só que não é apenas abrir essas mãos por posição, é
abrir essas mãos por posição e mostrar que tu tem as na mão. Como que tu joga de tal posição quando tem as? Ah, eu jogo assim, Douglas, eu jogo assado. Então, dessa maneira a gente vai estar abrindo, né? Vai estar jogando essas mãos quando encaixar o grupo por posição. Mas isso não é regra, tá, galera? Que eu vou estar passando para vocês aqui é um espírito do jogo, né? Então, não se tornou uma regra, mas vamos considerar que o espírito de jogo deveria ser esse, com base em alguns estudos, certo? A gente imagina as posições e os grupos de mãos por posição. E por que que a gente faz isso? Porque se a gente representa que tem as com esse grupo de mãos na posição adequada, ela vai nos dar dinheiro a longo prazo. Ah, Douglas, mas eu abro, sei lá, um 3-3 lá na posição de cutoff e ela dificilmente me dá dinheiro. Mas isso é quando a gente pega uma amostra, né, muito grande, né? A gente pode perder uma, duas, três, quatro, e numa amostra lá de 1.000 mãos que tu jogou com 3-3 daquela posição, ela vai te dar dinheiro a longo prazo, digamos assim. Mas, claro, o espírito do jogo é que você abre aquela mão e jogue aquela mão de uma maneira que represente que tenha as. Então, eu até coloquei, sabendo da importância de jogar em posição, os jogadores que falam antes de você não passar a ideia de que possuem carta combos fortes, né? Isso quer dizer o quê? Se eu tô em cutoff e tô lá com o meu 3-3, digamos assim, e o TG foldou, o TG mais um foldou, MP1 foldou, MP2 foldou, hijack foldou, então a gente tá com as na mão. E a gente tem que abrir e jogar de uma forma como se tivesse o as. Mas se, por exemplo, o TG deu fold, saiu do jogo. O TG mais um saiu do jogo. Mas o MP1 abriu, ele deu um raise, ele que tá mostrando que tem as, e é ele que vai estar dizendo que tem jogo, né? Que tem prioridade. Então, o nosso 3-3 já não tem mais esse valor esperado. Então, se ninguém falou antes da gente que tem as e encaixou o grupo por posição, a gente deve estar jogando. Mas, claro, isso não é uma regra, tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a gente vai estar calculando, né? Vamos entender a matemática por trás disso e te digo que daqui umas 4, 5 aulas você já vai estar apto, né, a definir seus grupos de mãos por posição baseado na matemática, né, com a matemática embaixo do braço. Então é isso que eu imagino pra gente daqui a algumas aulas, certo, galera? Então, eu espero realmente que vocês tenham gostado desse material. É bem importante que vocês deem um feedback, né, desse material, arquivo, enfim. Eu vou estar deixando o PDF para vocês baixar se vocês estão na nossa plataforma. E se vocês não estão na nossa plataforma, eu convido vocês a acessarem, né? Se vocês estão no YouTube, deem um curtir no vídeo, sigam a gente, né? No Face, no Insta também. Acessem a nossa plataforma, é um conteúdo totalmente gratuito e tá para vir muita coisa bacana. Então eu realmente espero que vocês tenham gostado, né? Um abraço e GG pra gente, galera.